E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tudo bem com você? Você, torcedor de outros clubes, mais um vídeo hoje, quarta-feira. Eu nunca gravei vídeo na segunda-feira porque é aquele combinado que a gente faz aqui, né? Não tem notícia, não vou ficar aqui enrolando vocês, perdendo tempo, perdendo o nosso tempo. Aí, como saiu essa notícia aí da oficialização da candidatura do Júlio Casares para a presidência do São Paulo, para disputar a presidência do São Paulo, eu resolvi gravar um vídeo para explicar, começar já a falar de eleições, né? Mesmo que a gente, como torcedor, não tenha nenhuma maneira de indicar candidato, de participar desse processo, porque quem elege o presidente do São Paulo são os conselheiros, e os conselheiros, os 260, são eleitos pelos sócios, inclusive sócio palmeirense, corintiano. Então é um processo muito complicado de escolha de presidente. Muita gente fala sobre essa história de sócio-torcedor, eleger conselho ou eleger o presidente, mas por enquanto é assim que funciona. Os sócios elegem os conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. Então essa eleição acontece em dezembro desse ano, o mandato do Leco vai até dezembro, ele, graças a Deus, não pode se candidatar, o pior presidente da história do São Paulo em termos de resultado, e eu queria falar com vocês alguma coisinha sobre a eleição, algumas coisas que eu apurei, e aos poucos a gente vai começando a conversar. Antes, peço para você conferir o site da Key Estilos, o nome do meu amigo Kleber, tá aí a imagem dos nossos moletons, está esfriando, hein? Não perca as ofertas, compras acima de R$100 você ganha uma belíssima camiseta do Kleber, e já vai escolhendo lá, entrar no site, tem várias roupas legais, vários produtos bacanas, vai conferindo e ajuda o tiozinho, né, a pagar as contas. Ó, antes de eu falar da eleição, muita gente me pergunta sobre o Rojas. Eu já falei aqui várias vezes, mas como nessa época que a gente está vivendo de campeonato parado, muita gente assiste o vídeo, depois assiste outro na semana que vem, não tem uma sequência, eu falo do Rojas sempre. Eu falei outro dia que o São Paulo ia ter alguns reforços, né? Muita gente nem considerou reforço na volta agora, quando a bola rolar, que seria o Volpi, que se recuperou de lesão, Elinho, Gabriel Sara, aí teria o Carneiro também, e muita gente me perguntou do Rojas. O Rojas é o seguinte, ele fez um trabalho com os fisioterapeutas lá, fez uma espécie de teste, se apresentou ali para os fisioterapeutas do São Paulo, eles gostaram da evolução, disse que o Rojas está evoluindo, lembrando que ele não joga desde o dia 26 de outubro de 2018, naquela partida contra o Vitória, teve a lesão no rompimento do tendão patelar, e aí teve ruptura de ligamento, fez cirurgia para tirar um ponto na cirurgia. Bom, ele foi tendo vários processos e não consegue voltar. Agora, por causa desse problema, dessa paralisação, o processo de recuperação dele ficou um pouco mais lento, mesmo com os profissionais do São Paulo achando que está legal, que a evolução está boa. O que ele está fazendo nessa época que está parado? Ele está fazendo alguns exercícios com bola e movimentação lateral, porque qual que é o objetivo agora? Ele teve um problema no joelho direito. Qual que é o problema? Equilibrar a força das duas pernas. Então, não é nem um trabalho ainda de recuperação, já vai para o campo, já vai fazer transição, aquela coisa que já começa a treinar com bola, não. O trabalho que está sendo feito com o Rojas é de fisioterapia ainda para se recuperar da lesão. Então ainda não tem previsão. A esperança é que ele volte a jogar ainda nesse primeiro semestre, até o final do ano, porque o contrato dele vai ser renovado. Tinha uma esperança de ser ainda no primeiro semestre, mas eu acho complicado, ainda mais agora que o tratamento ele está fazendo em casa, então não teria muita esperança no Rojas nesse primeiro semestre, até porque a gente nem tem ideia de quando o futebol vai voltar. Mas então as informações são essas: São Paulo renova contrato, e aí ele vai ainda se recupera da contusão, fazendo trabalho de fortalecimento, ainda se recuperando da lesão para depois fazer trabalho com bola, depois fazer a transição e tal. Então, para quem torce, eu torço muito pela recuperação dele. Eu acho que com a saída do Antony ele vai ser um nome importante ali para o Diniz, agora que a previsão de terão 5 substituições, porque os jogos vão ser mais ou menos em sequência, então a FIFA determinou que tem 5 substituições, então o Diniz vai ter que usar as opções que ele tem ali para fazer todo mundo jogar, e seria importante o Rojas estar presente. Então, já falei do Rojas, muita gente me pergunta. Vamos falar de eleição, então. O Casares oficializou a candidatura, embora ele não tenha confirmou que vai ser candidato, né? Embora não tenha, durante essa paralisação, ele não vai fazer campanha, não vai falar nada, não vai divulgar nenhum plano, mais ou menos, mas o que se sabe é o seguinte: ele é do Leco, né, da turma do Leco, embora não seja considerado, eles não querem considerar a situação, porque você fala que vem da situação do Leco, né,
queima meio filme. Mas ele teria, as informações de bastidores são as seguintes, ele teria apoio, no São Paulo tem mais ou menos 11, 12 grupos políticos dentro do São Paulo. O Casares teria o apoio de pelo menos 8 desses grupos, entre os conselheiros, né, que escolhe o presidente. Vão ser feitas eleições ainda, novos conselheiros vão ser eleitos, então ele teria mais ou menos mais de 130 conselheiros apoiando essa candidatura dele. Então ele tem uma ideia de unir, de fazer... Eu já falo sobre mais ou menos os planos dele, mas o cenário é mais ou menos esse. Ele seria uma continuidade do Leco, né? Porque não é possível que alguém tenha em sã consciência venha a público dizer que vai ser uma continuidade do Leco. Mas tá na mesma turma, até o Pimenta, que concorreu com o Leco na eleição passada, também já está nessa turma do Casares. E talvez, o que pode acontecer é o seguinte, as chapas de oposição são o seguinte, as chapas de oposição tem o Marco Aurélio Cunha, que muita gente fala do Marco Aurélio Cunha, só que o Marco Aurélio Cunha é o seguinte, o Marco Aurélio Cunha que trabalhou com o Leco, porque depois aí meio que se distanciou do Leco. Por causa disso, ele não tem trâmite bom, nem quem é a favor do Leco, porque ele se afastou do Leco, e nem é contra o Leco, porque ele trabalhou com o Leco. Então, o Marco Aurélio Cunha não decidiu ainda se ele vai ser candidato. Eu acho muito difícil, ele tem um trânsito muito difícil entre os conselheiros, está meio afastado do clube, então muita gente tem esperança que o Marco Aurélio Cunha seja o candidato. Eu acho difícil que isso aconteça. Por parte da oposição, é o seguinte, o Newton do Chapéu, Newton Luiz Ferreira, o Newton do Chapéu, organiza mais ou menos a oposição. E quem que deve ser o candidato da oposição? Deve ser o Natel, o Roberto Natel, que atualmente é o vice-presidente do São Paulo. Só que ele é tretado com o Leco, eles são rachados. Por quê? Lembra daquela história do hacker? Então, o Roberto Natel teria passado esses documentos sigilosos para esse tal de hacker, e aí criou um mal-estar, ele está rompido com o Leco. Então, o que pode acontecer? A turma do Newton do Chapéu organiza essa chapa de oposição com o Natel encabeçando a chapa para ser candidato. E aí seria o Natel, que tem uma trajetória no São Paulo, a família dele, né, desde a época da construção do Morumbi, é uma história muito antiga da família do Natel, seriam essas as chapas. Aí, uma encabeçada pelo Casares e a outra encabeçada pelo Natel. O Casares é o grande favorito, porque ele está despontando aí, como eu falei para vocês, com esses grupos todos aí, com mais de 8 grupos, dos 11 que tem ali, 8 estariam com ele, então, nesse princípio, ele parte como grande favorito. O que eu fui apurar é o seguinte, conversei com alguns amigos, é o seguinte, a grosso modo o que me falaram, tá gente? Ainda estou estudando, estou passando para vocês o que algumas pessoas me passaram. É mais do mesmo. É mais do mesmo, ele foi diretor de marketing, é da mesma turma do Leco, ele não falou ainda de ideias, mas ele disse que quer unir as cabeças lá do São Paulo, fazer uma coisa de coalizão ali para poder sanar principalmente a dívida absurda de quase $500 milhão que o São Paulo tem para sanar as dívidas do clube. Esse seria o principal pensamento. E aí depois se falou em meritocracia, que ele quer trabalhar com meritocracia, o que é bastante discutível, porque o que seria essa meritocracia? Seria, você fica bonzinho aí, seu mérito é me ajudar, e aí eu te dou um cargo. Então, as pessoas que eu ouvi, que conhecem os bastidores do São Paulo, nenhuma tá feliz da vida, tá achando que os problemas do São Paulo seriam resolvidos com o Casares como presidente. Eu acho que ainda é cedo, mas é legal a gente começar a falar sobre isso. Eu vou continuar falando com essas pessoas, com esses meus amigos que conhecem os bastidores ali do São Paulo. Eu faço questão de não conhecer, só para informar vocês, não tenho intenção nenhuma de entrar nesses bastidores, nem sócio do São Paulo quero ser, para manter esse distanciamento de torcedor mesmo, porque eu tenho muito medo de participar do dia a dia do clube e me decepcionar profundamente. Então eu vou dizendo para vocês as opiniões que eu pego de gente lá de dentro, que conhece os bastidores do São Paulo, e vou passando para vocês. O que me passaram não me empolgou nem um pouco, por isso que eu continuo preocupado com o futuro do São Paulo, não sei o que pode acontecer, tá certo? Que com esse problema todo que a gente está enfrentando, todo esse processo de eleição está parado, mas já a bola rola e a gente vai ter que pensar muito nisso, discutir muito nisso. A gente lá no Resenha vai tentar entrevistar esses caras, vai ter que fazer, vamos saber as propostas, eu vou passando para vocês aqui, mesmo sendo um assunto chato, né, mas é um assunto importantíssimo, porque o São Paulo vem de administrações desastrosas, na minha opinião, desde o terceiro mandato do Juvenal, quando ele rasgou o estatuto para ficar mais tempo no poder, depois passando pelo inacreditável Aidar, que foi expulso do São Paulo praticamente saindo pela janela,
com denúncias de corrupção, agressão, e agora o pior presidente da história em termos de resultado, que é o Leco sem caneca. Então é importantíssimo que a gente discuta assim. Eu vou trazendo as informações para você, tá bom? Vamos ao tradicional Momento Maguila. Um abraço para o Danilo Chagas de Serra Negra aqui em São Paulo. Continue mandando aí nos comentários, deixando aí o seu negócio, se você quiser divulgar, tem algum negócio que você queira divulgar, está à disposição nas minhas redes sociais, Facebook, aqui também nos comentários você pode divulgar. Um abraço para o Jamur Fabro e para todos os policiais militares de Gravataí, no Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande do Sul, Brasil inteiro. Caio Silvano, de Boiçucanga, São Paulo, onde eu falo que vem do Pulseirinha. O Caio Silvano é de lá, um abraço. Robson Almeida, Robinho, de Campinas, São Paulo. E para o Vinícius Fantini, para a esposa dele, a Cássia, que são de São Bernardo do Campo. Gente, eu volto na quarta-feira, não, hoje é quarta, eu volto na sexta-feira, se tiver notícias, se tiver mais informações. Tem umas informações aí que saíram no Diário Lance, que eu queria passar para vocês sobre o dinheiro que o São Paulo tá para receber de alguns jogadores, Militão e alguns outros, eu queria passar para vocês. Aliás, um amigo meu falou assim, Barolo, se eu vejo, esses amigos xarope que eu tenho, se eu assisto, se eu leio Globoesporte.com, vejo os programas de TV, Lancinete, Gazeta Esportiva, tem tudo que você fala no seu canal, né? A notícia do São Paulo é essa, quer que eu invente? Se quer que eu invente, eu invento aqui. Põe no título o jogador que está chegando, eu invento. As notícias do São Paulo são uma só. Não tem como fugir. Então, justamente, eu faço esse vídeo para você que não tem tempo, não tem saco para ficar correndo atrás de notícias. Então, você assiste o tiozinho que você fica informado, tá bom? E você sabe que aqui não vou ficar inventando, contratação, não é para ganhar like, para ganhar visualização. Bom, você me conhece. Então, a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. E se eu falei alguma groselha, alguma bobagem, troquei o nome, né? Você confere no primeiro comentário do vídeo aí que você já me conhece também, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.